Olá, pessoal. Meu nome é Emanuele Góes. Eu sou zootecnista formada pela UFPR, onde também fiz o meu mestrado em nutrição de monogástricos. E hoje eu faço meu doutorado aqui na Universidade de Alberta, no Canadá, com nutrição e saúde intestinal de frangos de corte. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a suplementação de enzimas exógenas nas dietas de frangos de corte, com um ênfase maior na fitase e carboidrases. Bom, as dietas de aves, elas são compostas principalmente por ingredientes de origem vegetal. Então, se esses ingredientes eles forem suplementados na dieta na forma natural, sem sofrer um processamento térmico, por exemplo, eles podem contribuir com diversos fatores antinutricionais que podem afetar negativamente o desempenho dos animais. Bom, aqui nós temos três situações diferentes que podem impactar negativamente na produção de aves e estão relacionadas aos fatores antinutricionais. Então, o primeiro deles é a inclusão dos ingredientes na forma natural, porque pode haver uma série de fatores antinutricionais. Processamento térmico inapropriado, porque mesmo depois de processamento térmico não efetivo, os fatores antinutricionais eles podem permanecer na dieta e suplementar ingredientes na dieta que apresentem fatores antinutricionais termoestáveis. Termoestáveis quer dizer que esses fatores antinutricionais eles permanecem na dieta, mesmo após um tratamento térmico, um processamento térmico, como é o caso dos polissacarídeos não amiláceos, as fibras, e taninos, por exemplo. Então, se nós tivermos uma dessas três situações, isso pode impactar diminuindo a digestibilidade dos nutrientes da dieta, diminuindo o desempenho dos animais, aumentando a excreção de nutrientes, porque os animais não estão utilizando esses nutrientes, não estão absorvendo esses nutrientes, e como consequência, aumenta a poluição ambiental. Bom, e como que as enzimas elas podem minimizar ou até mesmo eliminar os problemas causados pelos fatores antinutricionais? Então, suplementar enzimas exógenas na dieta, elas vão agir sobre substratos específicos. Então, cada enzima tem um substrato específico para agir. Elas vão acelerar as reações. Então, como o esquema, essa imagem aqui embaixo, nós podemos ver uma enzima agindo sobre um substrato específico. Ela vai reconhecer esse substrato através do sítio ativo. Após o reconhecimento desse substrato, ela vai fazer modificações nas ligações desse substrato e vai liberar os nutrientes numa forma livre, que será de fácil absorção pelo animal. Então, nesse sentido, as enzimas elas vão aumentar a digestibilidade de nutrientes, melhorando o desempenho dos animais e diminuindo a excreção de nutrientes. Em relação aos animais, por que que a gente inclui as enzimas exógenas? Então, tem duas razões principais. A primeira delas é que os animais monogástricos, eles têm a falta de algumas enzimas, principalmente das enzimas que não degradam, das enzimas que degradam os polissacarídeos não amiláceos. Então, as aves, elas não possuem essas enzimas que clivam as ligações do tipo beta dos polissacarídeos não amiláceos, e por isso que em rações com alta inclusão por exemplo, trigo ou cevada, nós devemos incluir esse tipo de enzima para ajudar os animais a digerirem essa dieta. Também um segundo caso, a segunda razão para a inclusão de enzimas exógenas é porque os animais, dependendo da fase fisiológica, eles não produzem as enzimas endógenas de forma suficiente, em quantidades suficientes para degradar os fatores antinutricionais da dieta, por exemplo, como é o caso dos animais mais jovens, que não têm um trato gastrointestinal maduro ainda. Então, nós suplementamos as enzimas na dieta para auxiliar nesse processo. Então, algumas enzimas exógenas, por exemplo, a amilase, a protease e a lipase, elas também são enzimas endógenas.
mas nós podemos suplementar na dieta para melhorar, para complementar a ação das enzimas endógenas, principalmente quando os animais são mais jovens. Bom, aqui nessa tabela, a gente pode observar as enzimas que são mais utilizadas na nutrição de aves. Então, a primeira classe de enzimas aqui, nós vamos ver as carboidrases. Então, por exemplo, a xilanase, a glucanase, petinase e celulase, elas são enzimas que vão agir sobre os polissacarídeos não amiláceos. E, como consequência, elas vão diminuir a viscosidade da dieta, do bolo alimentar, facilitando a digestão pelo animal. Também, como uma das enzimas carboidrase, nós temos a amilase. Então, a amilase, ela vai agir sobre o amido, principalmente sobre o amido resistente, que é mais comum em dietas com alta inclusão de milho. Então, nós incluímos a amilase para ela ajudar na degradação do amido e tornar esse substrato disponível para o animal. Também temos a classe das proteases, que são as enzimas que vão ajudar a degradar proteínas, as lipases, que vão ajudar a degradação de lipídios e ácidos graxos, e a última classe aqui nós temos a fitase, que são enzimas que vão agir sobre o ácido fítico ou fitato, melhorando a liberação do fósforo, que está complexado ao fitato, aumentando a digestibilidade desse mineral. Não somente do fósforo, mas a fitase também ela atua sobre outros nutrientes que nós vamos ver nos próximos slides. Algumas das ações extrafosfóricas da fitase. Bom, a suplementação das enzimas exógenas, elas podem ocorrer de duas formas. A primeira é conhecida como on-top, que é quando nós suplementamos as enzimas sobre uma formulação já pronta. Então, a gente não altera a formulação da ração com a inclusão de uma enzima, a gente não considera os nutrientes que essa enzima ajuda a liberar na dieta. E, por outro lado, o segundo jeito de suplementar as enzimas na dieta é através da inclusão de uma matriz nutricional. Como que funciona essa matriz nutricional? Então, na dieta, na formulação da ração, por exemplo, aqui nessa tabela, nós incluímos a fitase na ração, na formulação da ração, nós incluímos ela como um ingrediente e, junto a esse ingrediente, nós incluímos todos os nutrientes que essa fitase ela ajuda a liberar da dieta, que ela vai contribuir para a dieta. Então, aqui nós temos, por exemplo, a matéria seca, a proteína bruta, cálcio, o fósforo disponível, a energia e os aminoácidos. Então, todos esses nutrientes a fitase está ajudando a liberar da dieta, está contribuindo para a dieta. Então, incluir uma matriz nutricional na dieta, a gente está formulando uma ração com mais precisão. E tem algumas vantagens. Então, nós podemos reduzir a inclusão de ingredientes na dieta. Por exemplo, aqui, a fitase, ela está liberando aminoácidos na dieta, certo? Então, nós podemos diminuir a inclusão de farelo de soja ou aminoácidos sintéticos, por exemplo, diminuindo o custo da dieta e diminuindo a excreção de nutrientes, porque nós estamos formulando a ração com uma maior precisão. A primeira classe de enzimas que nós vamos falar vai ser as carboidrases. As carboidrases são as enzimas que vão clivar os carboidratos mais complexos em açúcares simples, em moléculas mais simples que são de fácil absorção pelo animal. Então, aqui nós temos o exemplo de carboidratos, a xilanase e a beta-glucanase, são exemplos de enzimas que vão atuar sobre os polissacarídeos não amiláceos, sobre as ligações do tipo beta desses polissacarídeos não amiláceos e liberar açúcares simples, que são de fácil absorção pelo animal. A xilanase ela é mais usada em dietas com alta inclusão de trigo, e a beta-glucanase ela é mais utilizada em dietas com uma alta inclusão de cevada. Essas dietas elas são mais usadas na Europa
e, por exemplo, aqui no Canadá. Já no Brasil, a suplementação de amilase é mais comum, porque as dietas são mais ricas em milho, na suplementação de milho. Então, a amilase ela vai ajudar a degradar o amido resistente do milho. Bom, aqui nós temos um trabalho, um estudo, onde os autores eles avaliaram a inclusão de uma associação de carboidrases e viram alguns resultados nos animais. Então, aqui eles suplementaram as carboidrases na dieta e observaram aqui, por exemplo, a digestibilidade dos polissacarídeos não amiláceos. Então, aumentou quando incluímos mais carboidratos na dieta, nós conseguimos aumentar a digestibilidade dos polissacarídeos não amiláceos, nós conseguimos diminuir a viscosidade do bolo alimentar, facilitando a digestibilidade, e como consequência, a gente consegue aumentar a digestibilidade do amido e da proteína da dieta. Bom, aqui são dados do mesmo estudo, porém aqui os autores eles avaliaram o desempenho dos animais e a energia da dieta. Então aqui a associação de carboidratos, ela melhorou, aumentou o ganho de peso dos animais, melhorou a eficiência alimentar e aumentou a energia metabolizável da dieta. Bom, agora nós vamos falar um pouco do fitato. O fitato, ele é o substrato da enzima fitase. Ele tem como principal função nas plantas estocagem de fósforo, principalmente durante a germinação. E a maior parte do fósforo de ingredientes de origem vegetal, ele está na forma de fósforo fítico, que não é disponível para os animais. Aqui nós podemos entender um pouco como esse fitato funciona. Aqui nós temos a molécula de fitato. Cada molécula de fitato ela apresenta 6 grupos fosfato ligados a um anel de inositol e cada grupo fosfato ele é carregado negativamente. Então essas cargas negativas elas são responsáveis por essa molécula se complexar com minerais. Por exemplo, o cálcio, que tem carga positiva, ele vai provavelmente se complexar. Não só minerais, como também proteínas podem se complexar com esse componente, diminuindo a digestibilidade desses nutrientes na dieta. E essa molécula ela vai se complexar mais ou menos com nutrientes da dieta, dependendo do pH. Bom, aqui nós temos o exemplo de uma molécula de fitato complexada com vários com vários minerais da dieta, e aqui uma molécula de fitato complexada com minerais e também proteínas da dieta. Quando isso acontece, nós diminuímos a disponibilidade do fósforo, minerais e aminoácidos, aumentando o requerimento desses nutrientes pelos animais. Bom, a fitase vai ser a enzima que vai clivar, que vai quebrar, né, fazer a hidrólise do fitato. Nas aves, naturalmente, a atividade da fitase ela é muito baixa ou nenhuma, então por isso que nós devemos suplementar a fitase nas dietas de aves. Ela tem como principal função hidrolisar o ácido fítico, né, hidrolisar o fitato, e permitir que os animais tenham acesso ao fósforo que estava antes ligado ao fitato. Quando nós incluímos a fitase na dieta, nós também podemos diminuir ou até eliminar a inclusão de fontes inorgânicas de fósforo, que são fontes de alto custo e não são renováveis. Então, com isso, a gente consegue diminuir o custo da dieta também. Então, aos benefícios da inclusão da fitase, nós podemos dizer que ela melhora o custo-benefício da dieta e de produção, diminui a excreção de fósforo, pode aumentar a digestibilidade de fósforo, nitrogênio, amido e minerais, e também pode estar envolvida com o desenvolvimento e saúde óssea, porque ela pode ajudar a mineralização óssea. Bom, a fitase ela vai ser ativada em pH mais ácido. Então, nas aves onde tem o pH mais ácido, vai ser no proventrículo e na moela.
Então, aqui nesses órgãos que a hidrólise da fitase vai ser mais efetiva, mas também outros fatores, por exemplo, como relacionado à taxa de passagem, então o tempo que o substrato vai ficar aqui em contato com a enzima também é importante para a eficácia da hidrólise da fitase, não somente o pH, mas vai ocorrer aqui no proventrículo e na moela. Bom, aqui nós podemos entender um pouco como que funciona a hidrólise do fitato pela fitase. Então, aqui nós temos uma molécula completa, né, de fitato com os 6 grupos fosfato, e quando o pH está ácido, por exemplo, ali no proventrículo e na moela, vai começar a ação da fitase. Então, a completa ação da fitase, ela vai gerar o mioinositol. O mioinositol, ele vai ser a forma livre, vai ser o resultado da hidrólise completa do fitato, e ele também pode ser utilizado pelos animais. Em cada ação da fitase, aqui em cada hidrólise, vai ser perdido aqui um grupo fosfato. Então, com isso também ocorre a diminuição do poder de agregação dessa molécula. Então, ele não consegue mais complexar muitos nutrientes da dieta como a molécula completa. A completa hidrólise aqui do fitato, ela vai depender da dose que nós incluímos de fitase, o pH e também a taxa de passagem. Nesse trabalho, nós podemos ver a digestibilidade do fósforo fítico em diferentes dietas, né, com diferentes ingredientes, com e sem inclusão de fitase. Então, aqui, as barras vazias, elas representam dietas sem a inclusão de fitase, e as barras com as linhas pretas representam dietas com inclusão de fitase. Então, independente dos ingredientes, a inclusão de fitase, ela melhorou a digestibilidade do fósforo fítico para todas as dietas. Bom, aqui nós podemos ver um trabalho que ele avaliou a inclusão de diferentes doses de fitase. Então, ele usou superdoses de fitase. O padrão de inclusão da fitase, ela é 500 FTU. Então, aqui eles usaram 12.000 FTU, uma superdose. E eles avaliaram os efeitos desse aumento das doses nos animais. Então, eles perceberam que aumentar as doses melhorou o desempenho dos animais, melhorou a retenção de nutrientes, principalmente cálcio, fósforo e nitrogênio, aumentou a mineralização óssea, aumentou a energia metabolizável da dieta e também a digestibilidade do fósforo fítico. Então, aqui nós podemos perceber que a fitase ela tem efeitos extrafosfóricos, não está somente ligado à liberação, a aumentar a digestibilidade do fósforo, mas pode trazer muito mais benefícios. Bom, nós podemos também suplementar combinação de enzimas, então incluir mais de uma enzima em associação na dieta. Então, o grande objetivo disso é fazer com que as enzimas ajam de maneira sinérgica, de maneira aditiva, porém nós podemos ter 3 situações diferentes quando nós incluímos mais de uma enzima na dieta. Então, pode ocorrer a primeira situação, que é um efeito não significativo, que é quando as enzimas em associação, elas vão ter o mesmo efeito do que se adicionar as enzimas sozinhas na dieta. A segunda situação é um efeito aditivo ou sinérgico, então quando a associação das enzimas, ela promove mais efeito do que se adicionar as enzimas sozinhas na dieta. E a terceira situação é quando a gente inclui as enzimas em associação, uma enzima vai reduzir a atividade da outra. Então, quando a gente adiciona as enzimas em associação, pode ser que ocorra uma dessas 3 situações. E vai depender da interação que uma enzima tem com a outra ou com componentes da dieta. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre alguns fatores que vão influenciar a eficácia das enzimas. Então, eles podem estar relacionados com a própria enzima. Então, se tem o substrato para a enzima trabalhar, para a enzima clivar ou hidrolisar,
se o pH e a temperatura são ideais para a ação daquela enzima, se as doses são suficientes para a hidrólise, a interação com outras enzimas ou componentes da dieta, o tempo em contato com o substrato, também fatores relacionados à dieta e ingredientes, então, por exemplo, adicionar uma enzima em uma dieta à base de milho e farelo de soja, vai ser diferente do que se a gente adicionar a mesma enzima em dietas com alta inclusão de trigo, por exemplo. E também alguns fatores relacionados aos animais. Então, provavelmente os animais mais jovens eles vão ter mais benefícios da inclusão de enzimas exógenas do que animais mais velhos. Alguns fatores também relacionados à saúde, sanidade e linhagens podem afetar a eficácia das enzimas. Então, como considerações finais, nós temos que a suplementação de enzimas exógenas é uma importante ferramenta em relação a aspectos nutricionais da dieta, então pode aumentar os níveis nutricionais da dieta, bem como a digestibilidade de nutrientes da dieta, e como consequência, melhora o desempenho e saúde intestinal das aves, melhora o custo-benefício e redução no impacto ambiental. Porém, nós devemos considerar alguns aspectos para que essa ferramenta seja utilizada, né, seja eficiente. Então, uma delas é conhecer o substrato antes da suplementação da enzima, saber as condições ideais para a ação da enzima, conhecer a fase fisiológica em que nós queremos suplementar a enzima na dieta e incluir uma matriz nutricional para formularmos uma dieta com uma maior precisão. Então, adicionar as enzimas, podem trazer muitos benefícios, porém, esses benefícios, eles podem se alterar dependendo de cada situação. Então, ainda é um desafio para os nutricionistas. Bom, é isso. Foi um breve resumo. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu contato está aqui, pode entrar em contato via e-mail. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.